E ele estava na ponta, dormindo sobre o almofada. E despertaram, dizendo: Mestre, não te importa que perecemos? E ele respondeu, e ele repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, e ergueu-se. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse: Por que sois sentidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e disseram uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém? Vamos fazer a oração. Soberano e eterno Deus, em nome do Senhor Jesus, louvado seja o Senhor. Grandioso és tu, Pai, em nome de Jesus nós te louvamos e te agradecemos por mais essa oportunidade de estarmos aqui para falar da tua palavra. Prepara os nossos corações e a semente possa vir dos céus para a terra que está cuidada e tratada em nome de Jesus. Amém? Então, esse texto ele é curioso porque tem três perguntas. Há três perguntas que é feita nesse texto. A primeira dos discípulos: Mestre, não importa o perecemos? A segunda pergunta, a de Jesus: por que vocês estão tímidos na fé? E tem a terceira pergunta, que é dos discípulos falando entre si: quem é este? Essas três perguntas estão no contexto de uma tempestade, a qual Jesus, no início do texto, fala para ele: olha, passamos para outra margem. E quando ele estava a caminho da outra margem, o que aconteceu? Houve a tempestade. A caminhada com Jesus, ele nos garante que nós vamos chegar. Porque ele diz: nós vamos passar para o outro lado. Mas isso não quer dizer que durante a trajetória e a nossa caminhada não vai vir tempestade reversa sobre a nossa vida. Engana-se aqueles que pensam que a vida será um mar de rosa porque você está na igreja, porque você confessa sua fé em Jesus. Os discípulos estavam com o Senhor, estavam debaixo da vontade dele, e assim houve o quê? A tempestade. Quando a tempestade veio, no caso de João, a gente entende, porque João estava fora, Jonas estava fora da vontade de Deus. Então é algo que nós assimilamos, não é? Mas aqui não havia nada de errado. Eles estavam com Jesus e Jesus tinha ordenado, mas mesmo assim veio a tempestade. E a tempestade aqui neste mar da Galileia, na verdade era um lago, ele ficava entre as montanhas, as tempestades de algo que vinha subitamente, de repente. Não era algo que era notado por causa das montanhas, eles não percebiam o vento e de repente a tempestade chegava. Então eles já estavam experientes que as tempestades vinham o quê? De surpresa. E as tempestades na nossa vida também vêm de surpresa. Quantas vezes nós saímos de casa, às vezes tantos projetos, expectativas, e de repente o carro que quebra na estrada, hoje nós vivemos 3 quebradas. Ou um acidente que acontece, ou um exame de rotina, um diagnóstico que vem de surpresa, uma tempestade que não esperamos. Então, tempestades inesperadas, todos nós estamos sujeitos. Acordamos cedo, uma notícia inesperada que vem, uma tempestade que vem sobre a nossa vida. Então, tempestades fazem parte da linha da sua vida. O que nós devemos estar em mente é o quê? Onde Jesus falou que eu vou chegar. Porque aqui na terra eu e você teremos aflição. Não vamos fugir disso. E os discípulos no barco ali, quando eles viram a tempestade chegar de repente, aparentemente eles não se apavoraram. Por quê? Porque eles já tinham experiência, eles sabiam que as tempestades ali chegavam de uma hora. Então o que eles fizeram? Eles tentaram lidar com a tempestade. E quando vem essa tempestade na nossa vida, de uma forma ou de outra, nós também tentamos o quê? Lidar com ela da melhor forma. Às vezes usando a nossa experiência, nossa maturidade, nós tentamos lidar com aquela situação. E o discípulo então tenta lidar com aquela situação.
Mas de repente eles perceberam que eles não conseguiam. Porque é o que diz o texto, ó. 37. E levantou-se grande temporal, e o vento subia, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de... O problema é quando a tempestade começa a encher o nosso barco de água. Quando vem a tempestade, o vento está soprando, nós vamos remando. Mas é quando a água começa a submergir, tomar conta do barco. O que significa essa água? É as dúvidas que vem no nosso coração. A dúvida que vem no coração dos discípulos: mestre, o senhor não se importa comigo? Não é? No meio da dificuldade, quando a água vem, as dúvidas, as tempestades internas começam a virar as tempestades externas, começam a bater no nosso interno, e nós começamos a crescer. Porque o quê? Os questionamentos da igreja. E qual foi o primeiro questionamento dos discípulos? O Senhor não suporta comigo? O Senhor não suporta o que estamos parecendo? Enquanto eles estavam lidando com o vento, com as ondas lá fora, eles estavam tranquilos, mas quando as águas começaram a olhar os pés dele, começaram a encher o barco, eles já fizeram o quê? O Jesus está aqui, não se importa com isso. Então, quando o diagnóstico ruim vem, o que vem na nossa mente? Deus realmente está ouvindo as minhas orações? Se o Senhor se importa realmente comigo? Quando a tempestade vem para dentro do nosso lar, para dentro da nossa casa, e começamos a perceber que nossos filhos, às vezes, estamos indo por um caminho que não projetamos para eles, o que diz a palavra de Deus? Com o Senhor, os filhos do caminho, e eles ficarão para sempre. Quantos questionamentos surgem em nosso coração no momento do diagnóstico? Será que é verdade que a palavra diz? Verdadeiramente tomou sobre si nossas dores e enfermidades. Então, no momento em que a água começa a entrar no barco, os questionamentos surgem. E o que eles disseram: Senhor, não importa o que perecemos. E nós, às vezes, não fizemos esse questionamento. Senhor, eu estou na tua casa. Eu estou indo na tua igreja, eu estou orando, eu estou jejuando, eu estou fazendo campanhas. E ainda assim isso aconteceu na minha vida. Não, eu só prometi que você vai chegar. Não prometi que você não vai ter tempestade depois da sua vida. A minha promessa é que nós vamos chegar do outro lado. E sabe, no meio da dificuldade, o que os discípulos esqueceram? O que Jesus disse. E o que Jesus tinha dito? Vamos passar por outro lado. Então, no momento da tempestade, nós esquecemos das promessas, esquecemos do que Deus nos diz, e deixamos o medo, a angústia, o receio tomar conta de nós. É fácil esquecer das promessas em meio às tempestades. Senhor, é fácil ter fé para os outros. Quando vemos alguém passar por uma tempestade, você não tem uma palavra amiga, você vai vencer. Você vai chegar do outro lado, Deus é contigo. Mas e quando a tempestade bate à nossa porta? Às vezes nós sabemos lidar com as tempestades dos outros, mas não sabemos lidar com as nossas tempestades. Porque a palavra diz que eles foram e seguiram outros barquinhos. Tinha mais gente com medo da tempestade. Mas o texto não fala dos outros. Você vê mencionar o texto dos outros barcos? Só fala de um. Por quê? Porque a vida não é sobre o outro, é sobre você. A vida com Deus é sobre você. É sobre as suas tempestades. E você vai sair e lidar com elas. É nas tempestades que o nosso caráter vem e tudo. O caráter dos discípulos se fez aqui um caráter duvidoso como a Deus. Veja, é um questionamento que eles fizeram. Senhor, o Senhor se importa? Pai,
Porque os discípulos falaram isso. Senhor, não importa que nós perecemos. Nas tempestades, a voz de Deus fica silenciada. Isso reflete o quê? Porque quem está dormindo não fala. Fala. Se Jesus estava dormindo, ele não falava. Nas tempestades, se muitas vezes a voz de Deus é clara. E a voz do inimigo sobressai sobre a vida. E o grande mistério da vida é você ouvir toda a voz. Você aprender a calar pela voz, ouvir a voz de Deus. Então, vamos estudar de novo. A promessa é que nós vamos chegar no outro. Tempestades virão, amém? E o que diz, e ele estava na polpa, dormindo sobre uma almofada. Despertaram-no dizendo: Mestre, não se importa que perecemos. Jesus disse aqui para nós: eu vos dou a minha paz. A minha paz eu vos dou. Não dou a paz do mundo, mas eu dou a o mundo muitas vezes tem uma dimensão do que é paz. Sem guerra, tranquilidade. Para Jesus a minha paz é ver as tempestades impossível. Pedro, esse mesmo Pedro desesperado, quando entendeu isso, é aquele Pedro quando está preso, esperando a morte no dia, está dormindo, precisa ser acordado pelos anjos. Esse Pedro conseguiu alcançar a paz, porque no dia anterior, Herodes tinha matado Tiago, o próximo seria ele, mas o anjo teve que acordar: acorda, Pedro. Eu tinha aprendido que Jesus é a paz. Então a paz de Deus não ausência de tempestades, é tranquilidade no meio das tempestades. É levar você a tirar um cochilo, um balanço das ondas. Está afundando. A confiança está muito. É isso que Deus requer de mim e de você. Que tenhamos essa confiança nele. Amém? Que a paz de Cristo possa estar sobre vocês. Amém. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta. E o vento se aquietou e houve grande luz. Os textos anteriores, Jesus estava falando do reino de Deus. 3 parábolas sobre o reino. Então Jesus tinha explicado o que era o reino. Mas Jesus, a didática de Jesus é diferente de nossa. Mas muitas vezes Deus quer que você aprenda na prática o que é viver o reino de Deus. E Jesus mostra para eles que é viver o reino de Deus. Que aqui é a autoridade sobre as forças espirituais. Acalma, aquieta. O que Jesus esperava dele depois do aprendizado era esse tipo de atitude. O que Jesus espera de mim, de você, depois de tantos anos na igreja, é quando vir a tempestade sobre você, é atitude. Acalma, aquieta. Vem, aquieta. Acalma. É isso que Deus requer de você no meio das tempestades. Quanto tempo eu e você estamos na igreja? Não tem ninguém, né? Novo convertido. Muitas pessoas jovens, mas novo convertido não. Não é? É só os imaturos. Então o que Deus requer de nós é autoridade sobre as terras. E houve o quê? Grande bonança. Vai ver bonança sobre a vida. A partir do momento que você assumir a autoridade outorgada de Jesus na sua vida, você e eu, nós viveremos tempos de bonanças, paz e tranquilidade.
E ainda que o vento se levante, nós temos uma palavra do Senhor. Acalma, aquieta-te. Não é o que Jesus disse para eles. E disse Jesus: por que sois tão tímidos? Olha a força desse ainda. Por que sois tão tímidos? Ainda não tem fé. Esse ainda de Deus parece que bate no nosso coração, né? Parece que quando vê a tempestade, parece que a gente vê batendo assim. Ainda não tem fé. Quantas coisas você já viveu? Quantas tempestades você já passou? E ainda não tem fé. A vista venceu o câncer. Agora vai se preocupar, está respirando mal e dormir? Né? Quantas coisas vêm sobre a nossa vida? Jesus ainda venceu a fé na sua vida. Quantas coisas cada um de nós vivemos? Então, ele tem experiência de passar pelo revés da tempestade. Então, você possa trazer sua mente as experiências vividas e aplicar elas às tempestades presentes. As tempestades passadas de bagagem para você viver as tempestades presentes. E as tempestades futuras não vai ser pior. Porque eu só preciso com a minha fé. Por quê? Eu vou chegar no Jesus falou que eu vou chegar. Imagine isso. Os discípulos estavam com Jesus dentro do barco e debaixo de uma promessa dele. Olha só, Deus Todo-Poderoso estava com eles e eles estavam debaixo da palavra dele. E mesmo assim, fraquejaram na fé. Quanto mais nós, né? Mas está escrito aqui para nós aprendermos. Jesus disse o quê? Eu e o meu Pai viremos até Ele e faremos morar. Então Jesus também está conosco. Então Jesus pergunta para eles: ainda não tem fé? Cada vez nós perguntamos para Deus: Deus não se importa conosco? Você não se importa comigo? Você vai deixar? E Jesus faz outra pergunta assim: ainda não tem fé? Digamos, nada é possível. Senhor, não importa o que nós merecemos? Ainda não tem fé? Porque se crer com coisas futuras, tudo será possível. Imagina isso? O Senhor não se importa? Ainda não tem fé? Tudo é possível. A resposta simples de Deus para as indagações que fazemos a Deus. Tudo é possível ao Deus. Todo questionamento que vier sobre a sua vida, Deus tem essa palavra para você. Tudo é possível. E diz mais, para a gente finalizar aqui, que a gente escreveu lá no verso 41. E sentiram um grande temor, e disseram os amigos: mas quem é este? Até o vento do mar lhe obedece. Uma pergunta dos discípulos: quem é? Jesus, sabemos quem é Deus. Todos sabem quem é Deus. Todos conhecem. Eu sei que eu vou dar uma figura, né? Que quase todos nós conhecemos. Eu sei quem é o mundo. Mas eu não conheço.
Eu sei que é um detalhe, mas eu não. E às vezes nós estamos nessa mesma situação. Eu sei quem é Deus, mas eu não. Jó disse, eu sei quem é Deus. Porque antes, a gente conhecia só de falar, mas agora, Deus, antes, eu sei quem é Deus, mas eu não o conheço. Nós sabemos quem é o Espírito Santo, mas nós o conhecemos. Porque você conhecido verdadeiramente a Deus, diz, quem é esse? Que até o vento do mar obedece. Mas em meio à dúvida, surge uma declaração. Amiga, vem cá, por favor. Na Bíblia, por favor. Quem é esse? Que o vento do mar obedece. Quem é esse? Eu quero só fazer. Eu quero dar uma palavra para vocês. Quem é esse? Quem é esse? Que ouviu as minhas orações. Que ouviu as minhas orações. E curou meus filhos. Curou meus filhos. É isso que nós temos que dar. Glória a Deus. É isso que você tem que ter. Quem é esse? Que concedeu a minha vida. Eu não sei quem é, mas eu tenho testemunho sobre ele. Isso que Deus revela. Os discípulos em meia dúvida eles têm uma declaração forte. Porque foi a surpresa. Eles andavam por Jesus, mas aquilo surpreendeu tão forte eles. Eles andaram. Isso Deus tem pedido de cada um de nós. Ele surpreendeu tão forte. Dizendo quem é esse? Que fez Espírito. Você quer essa palavra? Faça uma declaração de fé. A palavra diz Marcos, né? Marcos 11. Se crê que recebereis pelo Deus. Você crê que você recebeu, você vai ter. Então, quando eu posso pegar essa palavra e falar, isso daqui é uma declaração futura, creio. Que Deus, que abriu os caminhos, que quebrou as portas de bronze, que me levou até o lugar de Jesus Cristo. Que lá que você precisa. Que Deus que restaurou toda a minha família. É você fazer as suas filhas. Jesus chega prazer. Eu sou Jesus. O texto não fala, mas Jesus vai falar prazer. Jesus Cristo. O Verbo encarnado. O tabernáculo dos homens. Isso possa acontecer na nossa vida. Que seja uma dimensão de milagres. Para mim e para você. Amém. Vamos orar então, hoje, Deus? Amém. Glórias a Deus. Soberano. Sim, ó Deus. Eu sei que os nossos corações, muitas vezes não estamos preparados. Achamos que estamos, que temos experiência, porque vivenciamos e vivemos tantas coisas. Mas quando as águas começam a invadir o nosso barco, o nosso interior, nós começamos a ouvir os sussurros do inimigo, Senhor. Muitas vezes essa não nos vai ser final. Nos perdoa, Senhor. Mas que cada um de nós possamos ser sinceros como aquele Pai. Ajuda-nos na nossa vida. Aumenta a nossa fé.
Leva-nos, Senhor, a alcançar a dimensão espiritual para vivenciarmos o sobrenatural do Senhor. A igreja não pode viver só de palavras persuasivas, mas de poder de Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que todas as tempestades possam se tornar bênçãos. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, que essas tempestades que vocês estão passando, que o Senhor familiar, Senhor, acalme e aquiete. Sim. Que haja paz e bonança, em nome do Senhor Jesus Cristo. E cada um aqui, Senhor, que estão vivendo as suas tempestades particulares, Senhor, que haja quietude, calma. Meu Deus, que o pastor Ivan possa com os olhos dele contemplar o crescimento e o sucesso do seu Deus. Que aqui está no coração dele a preocupação de ver o filho lá em cima, Senhor, possa ser tranquilizado. Calma e aquieta as tempestades. Quem é esse que colocou esse varão, esse homem em lugar tão exaltado? Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, que cada um de nós possamos ser abençoados pelo Senhor. Que a irmã Olga possa contemplar a paz e a tranquilidade e ver os filhos e netos regoziçando de alegria sobre ela. Que ela possa sentir alegria no coração, estar no seio familiar, Senhor. Que ela possa se sentir amada, acolhida por todos os Senhor. Que toda indiferença caia por terra, Senhor. Que ela seja, as tempestades internas possam ser acalmadas. Em nome do Senhor. Todo soberano e eterno Deus, Pai. Que a pastora Cristiane, Senhor, possa contemplar as realizações